que Deus pôde realmente fazer com que eu me colocasse diante dele e ministrasse primeiro na minha vida. O versículo 30. Somente a parte B. A minha Bíblia é a revista e atualizada, mas eu vou estar lendo também em outras versões, tá bom? Que diz assim, versículo 30, a parte B. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu vou pedir para que a Vitória passe algumas imagens, algumas fotos. Nós vamos ver aqui algumas mulheres que se destacam por algo que fazem ou fizeram, e mulheres que chegaram ao lugar mais alto de um pódio. E aqui a gente não vai questionar o que elas fizeram ou como elas fizeram, mas elas fizeram. E por causa disso, elas foram de certa forma reconhecidas, né? Mas essas mulheres foram reconhecidas aos olhos dos homens. A primeira que nós podemos citar, nós temos muitas que já assumiram esse posto, né, em outras nações, em outros países, mas aqui no Brasil é a primeira mulher, Dilma Rousseff, a nossa presidenta. O Brasil tem a primeira mulher que conseguiu chegar no lugar mais alto da política. E, como eu falei, nós vamos questionar como ela está governando o país. Pode ser que ela não tenha acertado, não esteja acertando 100%, mas ela está lá. Ela se dispôs. Ela teve a coragem de se colocar, né, para se candidatar nas eleições e ganhou. Muitos votaram nela, na esperança de que ela mudasse para melhor a nossa nação, o nosso país. A primeira mulher a ocupar o cargo de presidente, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Uma outra, também muito reconhecida pelos homens, a jogadora Marta. Aqui quem gosta de futebol, né, Natália? Natália, Marta já bem a característica, assim, né, de quem gosta de futebol. Jogadora Marta, que foi eleita 5 vezes, pelo menos foi o que eu li, 5 vezes a melhor jogadora do mundo de futebol feminino, representando o nosso país, né? Nós mulheres, não é? Coisa que há muitos anos atrás era só dos homens, futebol, bola só no pé dos homens. Mas hoje nós temos a seleção feminina brasileira, a seleção de mulheres que estão lá. E a Marta foi eleita a melhor jogadora por 5 vezes. É uma coisa que a gente realmente deve, né, dar a ela aquilo que ela merece. Ela se esforçou para isso, não é? Uma outra mulher, e eu estive lendo a respeito dela, estava vendo a televisão semana passada, naquele Discovery, e estava falando a respeito de Angelina Jolie. Além de atriz famosa e muito bonita e muito rica, ela já ganhou um Oscar e é muito conhecida hoje por defender causas humanitárias. Algumas coisas que ela tem feito, países que ela tem visitado, que ela tem ido, para conhecer realmente a realidade que eles vivem. E uma outra mulher, não sei se vocês já ouviram, Maria da Penha Maia Fernandes. Quem sabe quem é? Maria da Penha Maia Fernandes. Eu conhecia a lei, mas não sabia que era ela.
Foi a inspiração para se criar a Lei Maria da Penha em 2006, após ter levado um tiro nas costas do marido enquanto ela dormia e ter ficado paraplégica. O marido tentou assassinar Maria da Penha por 2 vezes. Nessa primeira vez, ela estava dormindo e ele deu um tiro nas costas e ela ficou paraplégica. E depois, ele tentou eletrocutá-la. Ele empurrou ela da cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la. Mas não conseguiu tirar a vida dela. E ela teve a coragem de abrir a boca e denunciar a violência contra a mulher. E muitas outras mulheres que se destacaram na sociedade, aqui e em outros países, por terem feito algo importante. Várias mulheres, né? Eu vi algumas, mas se fosse trazer todas, teria muito o que falar. Mas como nós lemos no texto, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em outra versão, mas a mulher que teme ao Senhor Deus, será elogiada. Na tradução, na nova linguagem de hoje. Na versão internacional, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E na versão viva, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer ao Senhor. Essas mulheres que nós vimos agora, Dilma Rousseff, Marta, Angelina Jolie, Maria da Penha, elas fazem obras sociais. Focaram um objetivo e se empenharam em alcançar esse objetivo. Ajudam necessitados, vão aos lugares onde a miséria, a guerra, o abandono predominam, além da sua beleza exterior, além de adotar crianças órfãs. Angelina Jolie fez isso. Ela tem 3 filhos biológicos e 3 filhos adotivos desses países onde ela foi e viu a destruição. E ela, é interessante a maneira como ela interage com esse povo, tentando entender a realidade que cada um vive, onde não existe mais casas, onde não existe mais comida, onde não existe mais família. Ela se coloca ali à disposição para entender um pouco e poder ajudar. Em alguns países, ela até se veste a caráter para não desrespeitar os costumes daquele povo, daquelas mulheres. Ela se coloca à disposição para ajudar. E por isso, ela chegou a ser como é que fala? Da ONU. Embaixatriz. Embaixadora da ONU. Embaixatriz da ONU. Porque ela tem realmente se importado em fazer a diferença. E tem sido vista por homens. Né? Eu mesmo, quando vi algumas coisas que ela tem feito, eu falei, meu Deus, é muita coragem. É muita coragem. Treinaram horas para chegar no grau de profissionais que se tornaram e subiram no lugar mais alto do pódio, como a jogadora Marta. Receberam troféus e medalhas. Foram eleitas chefes de nações, o lugar mais alto na política, e têm o poder em suas mãos para decidir o futuro de um país. E nós confiamos a nossa nação nas mãos de Dilma Rousseff, que votou nela, né? Espera, e até o final do mandato, se ela não se reeleger, vai continuar esperando que ela realmente faça diferença. Talvez ela não resolva 100% dos problemas do nosso país, nem tem condições, porque são muitos problemas. Mas com certeza, acertando ou errando, ela está fazendo alguma coisa. Mulheres que se tornaram famosas, mas também existem aquelas que saíram do anonimato e foram a inspiração para se criar uma lei, como a Lei Maria da Penha. Uma mulher que teve a coragem de denunciar a violência
contra a mulher, violência doméstica. E aqui não entra só a violência física, a violência de não dar à mulher o devido valor que ela tem. Eu tenho certeza que cada uma aqui, se não faz, já fizeram várias coisas ao mesmo tempo. O Roque costuma falar para mim, só mulher consegue tem essa capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E as 10 coisas que ela começa a fazer, ela termina fazendo cada uma delas muito bem. A não ser que ela não queira. Né? Então, se a gente olhar realmente para nós mulheres, Deus deve ter tido muito amor para ter criado a gente. Muito amor. E muitas outras mulheres que ainda continuam no anonimato, fazendo coisas interessantíssimas, que muitas de nós não fazemos. Muitas outras ocupam lugares em profissões que algumas décadas atrás eram exclusivamente de homens. Hoje a gente vê motorista de ônibus, hoje a gente vê transportadora escolar. Na época que o rock começou, era muito difícil ver uma mulher dirigindo uma perua escolar. Hoje, né, quantas? É mais fácil você ver uma mulher dirigindo um carro escolar do que homem. Você vê muito mais. Mulheres que são mestres de obras, põem a mão na massa, constroem casas. Mulheres que dirigem o metrô, é isso? O metrô. Mulheres que pilotam aviões. Mulheres que têm feito coisas que alguns anos atrás não era aceito na sociedade. Somente o homem. Estar aqui, somente o homem. Porém, elas foram vistas e são vistas por homens. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, talvez a gente nem lembre mais quem foi Maria da Penha, né? As gerações que virão, talvez nem quem foi Maria da Penha. Que lei? Para que não ficaram essa lei? Violência sempre existiu. Sempre existiu. Mulheres sempre foram mortas. Quem foi? Quem foi Dilma Rousseff? Eu confesso, eu não lembro muito dos presidentes passados. Não lembro muito, não. Então, daqui a alguns anos, as novas gerações vão falar: quem foi Dilma Rousseff? Quem foi Angelina Jolie? Quem foi Marta? Foram vistas com olhos dos homens por coisas que fizeram ou estão fazendo. Porém, existiram outras mulheres que também se esforçaram por uma causa e estas têm os seus nomes registrados na Bíblia. E não precisaram receber medalhas, nem subirem em pódio, nem serem eleitas como poderosas, mas tão somente foram servas e fizeram a vontade de Deus. Uma muito conhecida, Ruth. E essas mulheres foram vistas aos olhos de Deus. Ruth. Vocês não precisam abrir a Bíblia não, tá? Eu vou ler aqui. Ruth, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-lhe o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Ruth não era do povo de Deus, ela era moabita. Noemi já havia perdido o marido, viúva, casou os seus 2 filhos, e um tempo depois os 2 filhos também morreram. Noemi viúva, Ruth viúva e Orfa também viúva. 3 mulheres, sozinhas. Orfa e Ruth sem filhos. O que seria delas? Noemi então
pede para que cada uma delas volte para o seu povo e siga a sua vida, porque para ela já não havia mais esperança. E ela não queria que as noras sofressem o que ela imaginava que passaria. Então, ela fala para as noras: vocês podem ir embora. O vínculo que ligava Ruth e Orfa a Noemi já não existia. Os filhos haviam morrido. Orfa, mais do que depressa. O que eu vou ficar fazendo aqui? Meu marido já morreu, não tenho filhos, não tenho ninguém. Vou voltar para o meu povo. Ruth não. Ruth não. Ruth deixou bem claro para Noemi: o teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. E o que me chama a atenção é que para Ruth falar isso, é porque ela via em Noemi o testemunho de Deus. Uma vida que ela levava diante de Deus. Uma outra mulher, também muito conhecida e muito citada nos encontros de mulheres cristãs, é Esther. Esther no capítulo 6, capítulo 4, no versículo 16, vocês também conhecem a armação que Amã fez para destruir o povo judeu. Ele queria a todo custo acabar com o povo de Deus. Ele se incomodava. Ele não colocou esforços para isso. Armou todas as situações para isso. Esther já havia sido eleita rainha. Para que ela ia se preocupar? Ela já estava no palácio, vivendo do bom e do melhor, era amada pelo rei Assuero, era respeitada pelo rei Assuero, era bonita. Ela poderia ter falado: olha, eu já estou aqui, o povo lá fora que se virem, eles que entrem em um acordo e se protejam. Mas não. Ela ora, pede a direção de Deus, e Deus fala ao seu coração. Então ela manda um recado para o seu tio: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. Mas foi por uma causa, por amor ao meu povo. Vocês também sabem que para entrar na presença do rei, precisaria ser convidado. O rei tinha várias mulheres, não é? Mas só aquela que havia sido chamada poderia se apresentar. E Esther não havia sido convidada. Mas havia uma causa. E ela não poupou esforços também, por amor ao seu povo. E em Lucas 10:39, nós temos uma outra mulher. Um texto que fala um pouquinho dela. Tinha ela uma irmã chamada Maria. Aqui fala de Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Quando eu ouvi a respeito de Marta e Maria, eu me vi como Marta. Para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. Tenho que fazer. Tenho que deixar tudo em ordem. Errado? Não. É nosso papel como dona de casa, como mulher. Deixar nossa casa em ordem, cuidar da nossa família, fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Porém, como disse o pastor Roque no culto do lar, semana retrasada, tem um prato principal. E Maria escolheu essa parte principal. Enquanto a irmã ficava lá preocupada em fazer a comida, em deixar a mesa posta, todo o banquete pronto para que Jesus e os seus discípulos comessem, Maria não. Maria se colocou aos pés do Senhor
e atentamente, como se estivesse realmente comendo as palavras de Jesus. Ela se alimentava dos ensinamentos que ele dava. Aproveitou e escolheu a melhor parte. E uma outra mulher que quase a gente não ouve falar dela. Ela era costureira. Em Atos, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu gravemente e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder aberto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aqui algumas características dessas mulheres. Ruth, por ser fiel e ter um coração grato, escolheu permanecer com Noemi, sua sogra, e fazer parte do seu povo, costumes e também servir ao seu Deus. A gratidão que Ruth tinha por Noemi, a consideração que Ruth tinha por Noemi era tão grande que eu creio que ela já não via mais Ruth como sua sogra. Ela devia ver Ruth como sua mãe. Tamanho era o carinho, não era o carinho que ela tinha por Noemi. E ela sabia que se ela deixasse Noemi, o coração dela não ficaria em paz. Ela via algo diferente em Noemi. Noemi conhecia o Senhor e demonstrava esse temor do Senhor na sua vida. E Ruth observou isso. Por isso que ela decide fazer parte do povo de Noemi, dos costumes de Noemi, e também servir ao seu Deus. Esther, que poderia não se importar mais, porque já havia sido eleita a rainha. Esther, por amor ao seu povo, não temeu entrar na presença do rei Assuero sem ser convidada, sabendo que poderia ter a sentença de morte. Maria escolheu o melhor lugar e a melhor posição para estar, que era na presença e aos pés do Senhor Jesus. Esse é o nosso lugar, não acima, mas os pés do Senhor. Amém. Mergulharmos na presença do Senhor. Dorcas, que demonstrava o amor de Deus em sua vida pelas boas obras aos necessitados. Ela se importava com aqueles que não tinham, nem mesmo com o que se vestir. Em alguns estudos, diz que ela costurava roupas para as crianças. E é a única mulher da Bíblia que leva o nome de discípula. Será que eu tenho sido uma discípula do Senhor Jesus? Foi isso. Foi essa pergunta que bateu no meu coração quando meu amado marido me carregou dessa responsabilidade aqui. Será que eu tenho sido verdadeiramente uma discípula do Senhor? Como nós ouvimos ontem na Sandra Lima, não vale contar os anos de igreja. Não vale de nada dizer que eu venho todos os domingos. Não vale de nada dizer que eu sou líder de um ministério. Não é isso que o Senhor vai perguntar para mim quando eu estiver na presença dEle.
Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Onde estão os frutos? Como o pastor viu, se nós não estivermos em Jesus, não tem como dar frutos. Nós não podemos fazer nada sozinhos. E quando a gente estava saindo para vir para o culto, eu disse para Deus: não posso falar isso. Posso não. Eu sou digna disso. Porque eu estou muito longe de ser isso, de cada uma dessas mulheres. Muito longe. Muito longe. Eu tenho que mudar, posso dizer, 100% do que eu sou hoje, para chegar nisso, perto de uma delas. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele permite. Porque Ele quer mudar a minha vida. Ele quer mudar a sua vida. Amém. Nós não precisamos subir no lugar mais alto de um pódio, nem receber medalhas. Não precisamos ter uma beleza exterior e ser eleita embaixatriz da ONU. Não precisamos ser chefe de uma nação. Talvez nenhuma de nós aqui chegue a tudo isso. Talvez não é este o plano que Deus tem para nós. Não tenha para mim, não tenha para você. Mas com certeza, se não for esse, é um bem maior. É um bem melhor. Proclamar as boas novas do Evangelho. Ter o coração disposto a ouvir e a obedecer. E é isso que Ele tem batido aqui e aqui. Ouça e obedeça. O orgulho muitas vezes nos impede de ver o agir de Deus. O orgulho muitas vezes nos impede de ver a glória de Deus na vida de alguém. Que neste dia em que nós comemoramos o Dia da Mulher Cristã Evangélica, cada uma de nós, a começar por mim, possamos escolher estar no melhor lugar e na melhor posição, que é na presença e aos pés do Senhor Jesus. Que possamos ter tão somente o temor do Senhor em nossos corações, que possamos servi-lo com alegria, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, não apenas com os nossos lábios. Assim como nós somos. Que o exemplo de Ruth, Esther, Dorcas, Maria e tantas outras mulheres da Bíblia, e que muitas delas nem sequer o nome é citado, mas os feitos delas estão lá registrados, possam nos motivar a cada vez mais buscar o Senhor e fazer a sua vontade. Porque se nós não nos humilharmos na presença do Senhor, Ele não pode nos usar. Está escrito em Tiago 4,10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É o Senhor quem nos exalta. É do Senhor que vem o nosso galardão. É o Senhor quem nos salva. Que as nossas obras, os nossos esforços, o nosso testemunho sejam para engrandecer e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente não se importe se o nosso nome vai ter uma placa, ou se um busto, ou se vai em alguns livros de história ter lá Dole, segunda presidenta do Brasil. Talvez eu não chegue, mas eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Amém. Amém. E que esse possa ser o desejo do seu coração. Que nós mulheres